Eu me espelho muito na pessoa da minha mãe, que é professora e que me criou, eu e os meus irmãos. E ela, para mim, foi professora, foi mãe e foi pai. Então, para responder de cara assim, quem é o Radamés a começar pela pessoa da minha mãe. Em segundo, apaixonado pela educação infantil, pelos livros, pela escola, pelas crianças. E em terceiro, Radamés é um amigo, um que preserva as amizades, um que luta pelas amizades, um que conserva as amizades. Acho que nesses 3 pontos, resumindo, dá para responder um pouco quem é o Radamés. Olha, educar vai além de sinônimo de ensinar. Educar, o professor também educa, mas a mãe também educa. E dentro do contexto escolar, o professor que tem isso no coração, na alma, ele não vai ficar só dentro da questão conteudista, da questão pedagógica. Ele vai além dessas fronteiras, vai transpor, vai quebrar essas barreiras, vai se preocupar com o aluno, vai olhar para o aluno e tentar ver naquele aluno já o seu futuro. Eu acho que quando o professor faz isso, do que ele diz e que tem ecos dentro da criança e na vida dela, já se preocupando muito com o seu futuro. Nisso é educar, vai orientar, não só a questão de mediar conteúdos, mas de formar, de pensar, de quem vai ser aquela criança. E o que você poderá ecoar dentro dessa criança, poderá deixar grudado nessa criança, fazer parte da história da vida dela. Olha, o processo educativo ainda é um processo de desigualdades, infelizmente. O que se reflete no mundo, se reflete no Brasil, regional ou dentro do próprio bairro. Quando eu morava na Paraíba, eu achava, por exemplo, que as realidades precárias das escolas eram uma questão de Nordeste, de professor que não é comprometido, de família que não é comprometido com a educação da criança, e aí faz com que a criança não fique entusiasmada em querer estudar. Eu achava que era uma coisa pontual daquela região. Aqui em São Paulo, infelizmente, devido à correria da cidade e trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu ainda não conheço outras realidades escolares além da que eu atuo. Mas no convívio com os meus colegas, no relato dos meus colegas, essa situação precária, e a gente vê isso na mídia, de salários de professores defasados, de escolas que faltam professores, que não têm condições, agora na monitoria da licenciatura de vocês, Educom, supervisionando as escolas, eu vejo que essa realidade não é distante. Mesmo São Paulo sendo a capital mais desenvolvida do país, eu encontro essas realidades precárias assim como encontro na Paraíba. Assim como eu encontro na questão de mundo. E não queria responder essa pergunta com essa palavra, mas desigualdades. Esse conhecimento e essa formatação de escola ainda fragmentada, as disciplinas encaixadas, cada uma no seu quadrado, vamos dizer assim, reflete um pouco da sociedade. Mesmo que a sociedade dite esse mundo globalizado, que as tecnologias tentam aproximar os mundos, aproximar as classes, os pensamentos, mas a escola ainda está muito distante disso e a sociedade também ensina. A realidade é muito outra do que a gente fala, do que a gente lê, do que a gente discute. A gente lê, a gente ouve assim que a escola é a parte da sociedade que mais cresce, que mais contribui, que mais evolui. Mas eu penso, sua pergunta me faz pensar também
à procura de pessoas que querem ser professores, né? Parece que a sociedade ainda pensa que só vai se dar bem na vida, financeiramente ou profissionalmente, ou dizer eu sou feliz e nesse feliz responde vários aspectos. Se você for um advogado, ou se você for um economista, se você for um administrador de empresa, se você for um médico. E parece que professores hoje não é mais não te dá mais essa valoração, né? Nem a sociedade, nem os jovens pensam muito isso. E eu já andei lendo, eu lembro de algumas reportagens que dizem assim, mesmo a Unicef divulgando que daqui a alguns anos, algumas décadas, iríamos precisar de 800 e tantos milhões de professores, a gente vê que a procura nos processos seletivos para entrar na faculdade, dos cursos de licenciatura, cada vez menos. Que o perfil do jovem, aquele que é ágil, que pensa que não, vou pegar minha habilidade, vou pegar eu que sou um cara que desenrolado, vou usar essa linguagem, eu vou pegar essa minha habilidade e vou usar em outro meio que vai vir um retorno muito mais rápido do que em sala de aula, que é algo tão sofrido, que é algo tão desgastado. Infelizmente é assim. Eu, no meu exemplo, posso falar diferente. Eu quis desistir de ser professor, mas eu sou dos 3 filhos da minha mãe que sou professor e sou o que tem uma condições de vida melhor do que meus irmãos. A minha irmã que é enfermeira, meu irmão que é agrônomo, acabo sendo o exemplo da família, de que achava que professor não ia dar em nada, tenho condições melhores e me sinto muito feliz. Ainda bem que a vida sorriu para mim, porque eu quis desistir da sala de aula, mas a educação não desistiu de mim. A brincadeira é o fio condutor, principalmente a educação infantil, Fundamental 1. É o trem, é o vagão do trem. A criança, aí dessa semana uma criança falou para mim assim, o que é que você está fazendo lá no ateliê? Estou brincando de tinta. Então a própria criança ela sabe que ela não está fazendo uma obra de arte, nem é um processo de ensino-aprendizagem que vai ter um resultado que vai ser avaliado. Não é. Para ele é brincar. E é esse brincar que faz todo o encantamento. A brincadeira vai ser o fio condutor, vai ser o fio de Ariadne para desfiar tudo que o professor quer desenvolver. Quando ele pega um livro, às vezes ele faz até do livro um bloco lógico. Ele faz do livro a casinha, ele monta, desmonta, ele faz do livro o travesseiro, ele se coloca debaixo do livro. Para a criança, em todos esses contextos, esses ambientes, esses territórios dentro da escola, vai sempre brincar. E ele se sentir bem, a gente fazer por onde que os ambientes escolares sejam um lugar de bem-estar para a criança, é onde você vai conseguir com que ele dê o melhor de si, onde a gente vai conseguir tirar os melhores frutos. E o brincar vai ajudar em tudo isso. A minha orientadora já falava assim, você precisa conhecer a educomunicação. Eu ainda não consigo falar muito de vocês da educomunicação, mas eu já consigo sentir um cheirinho de co-irmãs, de que estão minerando, né, galgando territórios, ainda está em processo de construção. E de infoeducação, eu falo que foi a oportunidade que a vida também sorriu para mim, que me deu para ser o Radamés que é hoje. Talvez se eu tivesse, às vezes eu me pergunto, se eu tivesse ficado só no ateliê de artes visuais, como é que seria? Eu não teria essa bagagem que a infoeducação está me dando da literatura, dos gêneros literários, sem ter essa formação de letras, de conhecer. Um dos meus sonhos no momento é até escrever livro para crianças, livros infantis. E quem me deu essa abertura foi a infoeducação, que talvez, ou com certeza, ser só professor de artes visuais não teria essa oportunidade. E como infoeducação
não é algo fechado, não está dentro só do quadrado dele, dessa oportunidade de eu falar do cinema, de eu falar de fotografia, de eu contar história, de eu falar de um autor, da vida de um autor, de um escritor, de um pintor. E aí eu tenho essas oportunidades de andar por várias áreas, por vários territórios. E isso me dá muito prazer. E isso me deu tanto prazer que está virando minha pesquisa, né? É isso que eu estou estudando, é isso que eu estou querendo. Eu sou um lutador e um batalhador por esses dois. A infoeducação, dentro da minha escola, virou assim, fazer com que cada vez mais se consolide, se torne fértil, se torne forte, se torne um terreno seguro, né, para a gente caminhar, para a gente seguir em frente e para dar voz para o aluno. Eu sou apenas um mediador, mas que o aluno tenha voz. Os alunos e como coordenador, os meus professores também, eles tenham voz. Então eu sou um grande batalhador. Nessas questões, às vezes é mais uma opinião minha, gerada da prática, do que de uma formação. Porque a minha formação básica mesmo assim, é do design. O design estuda um apelo estético, mas como um valor de mercado. Arte e educação não tem essa formação tão profunda de professor com olhar de arte educador. Mas como apelo estético, o arte educador, eu vejo que a gente não está formando alunos artistas, nem tem esse olhar. Até a criança, como a gente já disse anteriormente, ela brinca fazendo arte. O que eu vejo é tentar com que esse aluno, ao olhar um produto deles, uma composição artística deles, eles se sintam bem e se vejam naquilo. Muito mais do que eles avaliarem como um insucesso, não atingir o resultado final, ou feio em comparação com o bonito, ou que o do meu colega ficou melhor do que o meu. Mas que o processo, a superação das dificuldades na técnica, no material, no tempo que ele desenvolveu, eles entendam isso. São muitas lembranças, porque se eu olho para a minha experiência lá da Paraíba, ainda lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu recebia no meu celular mensagens SMS dos meus alunos dizendo que estavam sonhando com o meu retorno, com minha volta, porque eu estava fazendo falta, porque os eventos que eu promovia na escola já não estavam acontecendo tanto, dar esse valor para eles serem protagonistas, eles serem autônomos e criativos, eles não estavam sentindo mais quem fazia isso por eles. Eles começaram a enviar mensagens que estavam sentindo minha falta. E eu guardo, uma vez que eu fui até a Câmara Municipal de Vereadores lá da cidade, lutar, porque a escola ainda são as 3 salas de aula que meu avô construiu. E houve uma época que eles estavam quase sem assentos. Eu tirei fotografias dos meus alunos de joelhos, escrevendo no assento da cadeira, porque não tinha ou o tampo da mesa ou a mesinha para eles escreverem e produzirem. Eles faziam assim. Eu pegava outra cadeira, colocava na frente para poder escrever. E eu fui à Câmara de Vereadores e mostrei isso e lutei por melhorias, que a escola, mesmo sendo pequena, a gente não deixava de crescer e de fazer pelo aluno e de fazer acontecer e que eles tinham direito disso, era um direito deles. E uma aluna escreveu assim, que não é o tamanho da escola, que faz ela ser melhor ou pior, mas os professores que estão dentro delas.